cargos inferiores com remuneração também inferior. Esse é um dos motivos pelos quais o japonês ou o trabalhador japonês trabalha tanto, com alguns até se confundindo com os interesses dos homens de negócio e reprodução do capital, pois não existe a mobilidade dentro do trabalho. A princípio, a questão da regulação do mercado e do poder individual de transformar o mundo e superar suas próprias limitações parece não se aplicar ao caso japonês, pois o que se observa é um altíssimo índice de mortes no trabalho, com muitos trabalhadores morrendo em virtude do karoshi, ou seja, um infarto fulminante, nos homens com faixa etária entre os 40 e 50 anos. Thomas Gunê realiza uma crítica ao toyotismo, defendendo que o mesmo não é uma saída para a crise capitalista. O mesmo é voltado para uma economia em recessão. É importante observar que as mudanças implementadas pelo toyotismo são voltadas aos interesses da reprodução do capital e não para o da venda da força de trabalho. É assim que Gunê afirma que foi a mesma técnica que a direção da General Motors empregou na sua filial em Anvers para impor uma jornada de trabalho de 10 horas diárias e a colaboração de classes. Ameaçou demitir 3.000 operários da unidade. Observa-se que havia ali 2 fábricas, funcionando com 3.000 homens e ocupando 6.000 trabalhadores. Ao fechar a fábrica, colocava-se o problema de reclassificação do pessoal que trabalhava ali. A direção organizou a seguinte chantagem: ou os 3.000 iriam para a rua, ou o trabalho seria em 3 equipes, sendo uma delas noturna, ou em jornada de 10 horas, ou seja, em 3 semanas, cada operário trabalha 11 dias, com jornada de 10 horas, mais o trabalho de sábado. Essa última solução foi votada entre os sindicalizados, mas está claro que esse era o desejo da direção empresarial. Em termos de ganho de produtividade, o toyotismo baseia-se na ausência de conflitos de classe. Gunê entende que a questão é verificar quem tem interesse na colaboração de classes, quem são os verdadeiros beneficiados. Para isso, levanta algumas questões. Em primeiro lugar, as contrapartidas do capital para o trabalho foram criadas para que o sistema funcionasse e não por generosidade. Ford o criou para estabilizar a força de trabalho que se esvaziava na busca de melhores salários. A Toyota o implementou para acomodar o conflito social. O objetivo principal, tanto na Ford como na Toyota, foi que os trabalhadores aceitassem o sistema. Em segundo lugar, a nova organização do trabalho significa uma intensificação de sua exploração. A compensação não passa de uma modesta redução das taxas de exploração consentida pelo capital para tentar conter a dinâmica das lutas de classe, permitindo que o sistema funcionasse. Por último, afirma que se trata de uma partilha de interesses de classe, uma democracia salarial, constituindo-se numa falsa discussão que tem como objetivo estimular os trabalhadores a aceitar as transformações na organização do trabalho, voltadas, isso sim, apenas para a reprodução do capital. O sistema Toyota conseguiu assumir um valor universal, tendo em vista as exigências do capitalismo mundial, notadamente as condições de concorrência e de valorização desse mesmo capital, surgidas a partir da crise da década de 1970. O toyotismo não pode mais ser reduzido às condições históricas de sua gênese. Ele deve ser concebido sob a ótica da mundialização do capital, dentro de uma estrutura de concorrência capitalista, no cenário da crise de superprodução de mercadorias. Um precário mundo do trabalho surge com essas mudanças. Os proletários com o toyotismo continuam na mesma relação descrita por Marx em O Capital. Eles permanecem alienados do e pelo trabalho. O opinar tem pouca importância, pois não significa transformar.
a realização de múltiplas tarefas, não colocam aos trabalhadores nenhuma relação de privilégio sobre o processo produtivo. O contrário, são mais, abre e fecha-se aspas, escravos das trevas, abre, fecha-se aspas, do que antes, pois imaginam que caminham pelos jardins do país das maravilhas, entre aspas, mas na realidade estão presos às profundezas do inferno, também entre aspas. Antunes oferece importante contribuição a essa questão ao afirmar que a decisão do que e como produzir não pertence aos trabalhadores, pois os mesmos encontram-se excluídos do processo produtivo. O fetichismo da mercadoria é preservado, pois o resultado do processo de trabalho permanece alheio aos mesmos. Vive-se no cotidiano fabril um estranhamento do ser social que trabalha e se aproxima do limite. O incentivo à criatividade e à iniciativa também é um exemplo elucidativo do nível de exclusão dos trabalhadores. Seus objetivos são voltados ao aumento incessante do lucro, da reprodução do capital e à descaracterização do conflito entre o capital e o trabalho. Essas estratégias de gestão empresarial não colocam os trabalhadores em uma situação privilegiada. A discussão não é simplesmente qual forma de organização técnica e social da produção é mais viável, ou em que lugar o trabalhador se sente melhor ou é mais reconhecido. O desafio está em verificar se a transição do Fordismo ao Toyotismo e, como último, o incentivo à participação, à multifunção e à criatividade, colocando-se participação, multifunção e criatividade também em aspas, conseguiu superar os limites do trabalho alienado, da reificação do trabalho apontadas por Marx em O Capital, ou se apenas constituem formas mais elaboradas de exploração que visam o envolvimento dos trabalhadores, um aumento da produtividade e, consequentemente, o império dos interesses dos homens de negócio. Os desafios de análise estão colocados.